O ano é 1840 e a França é uma monarquia decadente comandada pela Casa de Orleans, na figura de Luís Filipe I. Mesmo após os anos revolucionários e o período napoleônico, a França, salvo algumas modernizações, retornou ao seu antigo regime. O clima político em Paris, há anos, era instável. A população, em condições degradantes, clama por reformas. 10 anos antes, em 1830, Carlos X foi derrubado em favor de Louis Philippe, que agora enfrenta revoltas populares não muito diferentes e velhos fantasmas que rondavam o seu reinado, da República, da Revolução e do bonapartismo. Um navio, à calada da noite, parte da Inglaterra. Seu destino é o porto da Bolonha, ao norte da França. Nele, navega um príncipe, um banqueiro, cerca de 20 soldados e 30 serviçais, jardineiros, caçadores e camareiros. Todos disfarçados com uniformes militares franceses, comprados na Inglaterra com dinheiro emprestado. O príncipe é Luís Bonaparte, sobrinho do próprio Napoleão I. Seu objetivo era orquestrar um golpe de Estado, o segundo desde o fracassado motim 6 anos antes. 24 horas depois, os que não fugiram estavam presos. O território francês foi violado por uma gangue de aventureiros, disse um despacho do Ministério da Guerra. Um fracasso monumental, descreveu a imprensa francesa. Essa obsessão de pretendente ao trono realmente faz pensar. De onde vem esta incrível demência? Essa tentativa de conquistar a França com alguns aposentados do Império e uma tropa de servos disfarçados de soldados. Luís Bonaparte tornou-se piada na imprensa francesa. Preso, tinha como aliados apenas os velhos bonapartistas. Naquele agosto de 1840, com 29 anos, era conduzido para julgamento. A intenção do então rei da França, Louis Philippe, era humilhá-lo e arrancar de vez a sombra do bonapartismo da política francesa. 25 anos após Waterloo, o cenário político francês ainda era influenciado pelo legado de Napoleão. Não à toa, no julgamento de Luís Bonaparte, dos 312 parlamentares responsáveis pela votação, nada menos que 160 eram oficiais do antigo império. O próprio juiz, Etienne Denis, servira como chefe da polícia de Paris sobre Napoleão I. O julgamento sequer começara antes de ser interrompido por Bonaparte, e sem que um único parlamentar lhe caçasse a palavra, ele discursou. Pela primeira vez em minha vida, eu posso falar diante do povo francês. Apesar dos guardas em ambos os meus lados, apesar de todas as acusações que ouvi, eu me encontro aqui, dentro do Senado francês, onde havia apenas visitado quando criança. Dentre vocês que eu conheço, eu não acredito que preciso me justificar, nem que algum dos senhores poderia me julgar. Uma ocasião solene me é oferecida aqui para explicar aos meus colegas cidadãos a minha conduta, minhas intenções, meus projetos, o que eu penso e desejo. Eu não penso em momento algum em tentar uma restauração imperial da França sem o apoio do povo deste país através de um plebiscito. E sobre minha tentativa na Bolonha, eu não tive cúmplices. Eu, sozinho, sou responsável e represento diante de vós um princípio, uma causa e uma derrota. O princípio, a soberania do povo. A causa, vocês já serviram anteriormente. E a derrota que vocês desejam vingar. E sendo assim, claramente, não há nenhum desentendimento entre eu e vocês. Após dias de debates e testemunhos, Luís Bonaparte foi sentenciado à prisão perpétua em confortáveis acomodações em um castelo ao norte da França. Poucos meses antes, em maio, navios franceses partiram para retornar os restos mortais do primeiro Napoleão. A comitiva chegaria em dezembro e seria recebido por nada menos que 500 mil franceses. A coroa francesa vivia um dilema. Separados por poucos quilômetros, um Bonaparte era exaltado com todas as honrarias de Estado e o outro
encarcerado. Embora preso, o príncipe manteve-se ativo, completamente ciente do seu peso político. Trocava cartas, produzia panfletos e cultivava sua imagem como um mártir. Quase 7 anos se passaram e, com seu carisma ímpar, Napoleão ganhou a confiança não apenas dos guardas, como do governante da prisão. Visitas de cortesãs, chefes de estado e diplomatas eram uma rotina diária. Foi na noite de 25 de maio de 1846 que Bonaparte, sem seu bigode, com uma peruca e vestes de serviçal, saiu, diante dos guardas e oficiais, sem ser detectado. E, em menos de 2 dias, já se exilava mais uma vez na Inglaterra. Mesmo no exílio, acompanhava cada detalhe de sua terra natal, sempre no aguardo pela próxima oportunidade de reviver o legado de seu tio. Napoleão viu o governo de Louis Philippe cambalear. A oportunidade veio em 1848. Revoltas eclodiram por toda a Europa e a França não ficou de fora. Paris novamente foi tomada por violentos protestos. A miséria, aliada com péssimas condições, levou os parisienses às ruas e das barricadas ecoavam os gritos de revolução. Seja por incapacidade ou complacência, o exército não interveio de forma adequada e em 23 de fevereiro, Louis Philippe fugiu de Paris. No dia seguinte, o trono francês estava vacante e a Segunda República Francesa era proclamada, na figura de Alphonse de Lamartine, líder do governo provisório e encarregado de desenhar as fundações para um novo Estado francês. Barricadas, tiroteios, canhões rugindo nas ruas e mais de 3.000 mortos, além de outras centenas de executados, não impediram Napoleão de retornar a Paris e disputar eleições como deputado constituinte, eleito com facilidade em diversas regiões. Após 32 anos de proibição e exílio, eu finalmente reclamo meu país e meus direitos como cidadão francês. No dia 10 de dezembro, os franceses foram convocados para escolher seu novo presidente. Contra socialistas e republicanos, Louis Bonaparte colocara seu nome nas listas. No dia seguinte, a elite francesa acordou em estado de choque. Luiz Napoleão Bonaparte não apenas foi eleito presidente da França, mas aclamado com 5.400.000 votos dos 7.500.000 totais, impressionantes 74% dos eleitores. Mais uma vez, um Bonaparte liderava a França, dessa vez como presidente. Napoleão foi eleito com um discurso que apelava tanto para a esquerda como para a direita. De um lado, prometia o retorno de lei e de ordem, do outro, a expansão de serviços públicos e segurança social para os trabalhadores idosos. Ao centro, atacava com um discurso fortemente católico, de união e solidariedade. Seus primeiros anos como presidente foram marcados pelo aumento de apoio da população agrária e católica da França, supressão de revoltas socialistas e rápida modernização urbana. Surpreendentemente, e muito pelo mérito de seu sobrenome, o presidente Bonaparte conseguiu algo que somente seu tio havia conquistado no início do século: uma França unida e relativamente pacificada consigo mesma. Em 1850, Napoleão apoiou reformas que introduziram uma educação católica nas instituições francesas, das universidades às pequenas escolas nas vilas. O movimento enfureceu a oposição e parte dos moderados na Assembleia Nacional, que retaliou. A lei eleitoral de 1850 reduzia o número de votos válidos de mais de 9 milhões para menos de 3. A tensão política aumentava e Luiz Napoleão percebia que sua permanência no poder estava ameaçada. Os republicanos o pressionavam por sua remoção e socialistas constantemente ameaçavam revoltas. Não somente isso, oposicionistas enxergavam Bonaparte como uma potencial ameaça à jovem república. A hora de agir, finalmente, havia chegado. Foi neste cenário que, ainda em meados de 1850, Napoleão começou a planejar seu próximo e decisivo momento, seu terceiro golpe de Estado,
que teria sua dramática conclusão em dezembro de 1852. A oposição na Assembleia crescia e conspiradores surgiam para a derrubada de Bonaparte. O príncipe habilmente orquestrou seu gabinete de emergência e alas leais do Exército e da Guarda Nacional. Na calada da noite de 1º de dezembro de 1851, tropas apreenderam membros da oposição e tomaram posições estratégicas na cidade. Um periódico francês comentou: "Num dia desses, numa época dessas, seria possível para um único homem, independentemente de quem, moldar uma grande nação? Do dia para a noite, em apenas 24 horas, e com isso, o destino de 35 milhões de pessoas?" Um referendo com um largo apoio popular apoiou o golpe. Foi no dia 2 de dezembro de 1852, aniversário da coroação de Napoleão I e da grande vitória de Austerlitz em 1805, que os franceses responderam ao plebiscito com um apoio quase unânime para a restauração imperial. Luís Bonaparte agora assumia o título de Napoleão III, imperador dos franceses. Mais uma vez, a Europa observava diante de si a sombra do bonapartismo. Com ele, o maior exército da Europa Ocidental e uma política externa voltada para a projeção francesa no cenário europeu e mundial. Napoleão III era um homem determinado e que buscava alcançar a grandiosidade de seu tio. Não apenas isso, mas superá-la. Alçar a França a um novo patamar de influência global. Menos de um ano depois, os franceses encontravam-se em guerra com a Rússia. A Guerra da Crimeia, justificada na defesa da população e de interesses católicos no Oriente. O conflito na Crimeia duraria 3 longos anos. Tempos depois, outra guerra em 1859, dessa vez contra a Áustria, na disputa pela unificação italiana, a qual Napoleão defendia, justificando a autodeterminação do povo italiano. Bonaparte ambicionava a sua França como uma nova liderança global, moderna internamente e poderosa externamente, defensora da fé católica e dos interesses da Igreja. Não sabia ele que sua sede pela projeção do poder francês colocaria seu país em uma trágica estrada, uma estrada de morte e destruição, uma estrada para a guerra. O ano agora é 1866 e a Prússia acaba de emergir vitoriosa de uma campanha contra a Áustria. Para Napoleão III, a guerra entre os alemães terminaria em uma vitória austríaca e, sendo assim, a manutenção da constante fraqueza de seus vizinhos. O resultado foi exatamente o oposto. A Prússia não só saíra vitoriosa, mas comandava uma nova confederação. E agora, um exército à altura do francês, tanto em organização, doutrina e experiência. Ao fim daquela campanha, o chanceler alemão Otto von Bismarck voltou para Berlim com a mesma mentalidade que havia saído, de que uma nova confederação, aos mesmos moldes da última, tomaria palco e que, embora liderada militarmente pela Prússia, ainda seria permeada pelas mesmas disputas de príncipes, conflitos com os parlamentares liberais, aristocratas e a velha política prussiana. Entretanto, algo havia mudado. Os príncipes alemães demonstraram-se dispostos a serem liderados por ideais prussianos, e Bismarck, que se habituara em ser oposição, agora liderava uma maioria. Liberais, opostos ao seu conservadorismo, agora ouviam e aplaudiam seus discursos. Em abril de 1867, uma nova Constituição da Confederação Alemã do Norte estava escrita sem grandes debates acalorados. Bismarck compreendeu um novo espírito do tempo, um tempo de liderar em vez de seguir a maioria, um tempo de criar em vez de reagir, um tempo alemão em vez de prussiano. Poucos anos antes, diante do parlamento prussiano, que na época se recusava a ampliar orçamentos militares, ele proferiu um de seus discursos mais famosos. A Prússia deve concentrar suas forças e mantê-la até o momento favorável, que já veio e se foi várias vezes. Desde os tratados de Viena, nossas fronteiras são mal desenhadas
para sustentar um corpo político saudável. Não será através de discursos e decisões de maioria que as grandes questões dos nossos dias serão decididos, mas através de sangue e ferro. Embora causasse algum receio em príncipes alemães, o novo parlamento federal aprovava expansões do orçamento militar com facilidade. Não somente isso, mas também novas leis de alistamento e conscrição, que garantiam uma reserva militar superior à do até então maior exército da Europa, o da França. O fim da campanha na Áustria não foi somente uma vitória prussiana e uma humilhação austríaca, mas um fracasso da diplomacia francesa, que permitiu que Bismarck conduzisse os bastidores a seu favor. Se antes Napoleão e Bismarck tinham uma relação amigável, agora era, no mínimo, uma rivalidade. Além disso, o imperador dos franceses e seus ministros sentiam-se traídos pelo chanceler alemão, que prometeu concessões territoriais para a França. Quanto à nova Confederação do Norte, Bismarck ainda encontrava um último problema: os estados do Sul, em especial Baviera, Württemberg e Baden, que se mantinham em um semi-isolamento e ainda independentes. De todas as razões para um conflito com a França, esse era um dos mais relevantes. Ora, se a França já havia perdido seu prestígio com a anexação dos territórios do Norte, uma tentativa de anexar os do Sul seria uma declaração de guerra por si só. Ainda em 66, Napoleão fez um esforço para buscar uma aliança com a Prússia. Bismarck recusou, sabendo que, mesmo aliados, a França negaria uma anexação dos territórios do Sul à ponta da espada. A primeira crise veio em 1867. Ainda contando com a promessa de Bismarck, Napoleão III entrou em negociações com a Holanda. O rei holandês concordara em ceder o grão-ducado de Luxemburgo para a França. Mas, no último momento, Bismarck interveio e deixou claro: uma anexação de Luxemburgo pela França significaria uma guerra. A resposta gerou revolta não apenas no governo, como nas forças armadas francesas, que, de imediato, iniciaram um armamento em larga escala. No verão daquele ano, o chanceler visitou Paris. No fundo, uma guerra era desejada. Porém, o exército federal ainda não estava devidamente organizado no modelo prussiano e, com o armamento do exército francês, uma derrota prussiana seria inevitável. Uma guerra era desejada, mas não agora. A oportunidade veio em 1868. Em meados de 1868, na Espanha, após diversas revoltas, a rainha Isabela perdeu seu trono. E agora, os espanhóis buscavam por um novo monarca. Embora tivessem apelado para muitas cortes católicas, poucos foram aqueles que se interessaram em governar um país tão instável como a Espanha. Dentre um dos aplicantes, estava o príncipe Leopold von Hohenzollern. A nomeação de um príncipe da casa de Hohenzollern, a mesma casa real do rei da Prússia, gerou indignação de Napoleão III e seus ministros no Comitê Europeu que fora formado para a escolha do novo monarca espanhol. Meses de negociações e tentativas de um compromisso francês precipitaram uma crise. Bismarck desejava que Leopold tomasse o trono e dessa forma a Prússia teria uma nação aliada com laços de sangue. Não somente Bismarck, mas todo o corpo superior do exército, na figura do chefe do Estado-Maior, Helmuth von Moltke, do ministro da Guerra, Albrecht von Hahn, e o príncipe herdeiro Friedrich Wilhelm, e demais ministros prussianos. Apesar de possuir completo suporte do Estado prussiano para a ascensão de Leopold, no fim, quem cedeu à pressão foi o próprio príncipe, no dia 12 de julho de 1870. E, de certa forma, a abdicação de Leopold pôs fim à crise. Apesar da vitória, os franceses não ficaram satisfeitos. Na ocasião, o rei da Prússia, Wilhelm I, encontrava-se em um spa na cidade de Bad Ems, no interior da Alemanha. Na mesma cidade, estava o embaixador francês Vincent de Benedetti, que encarregou-se por abordar pessoalmente o rei prussiano e demandar-lhe uma promessa que nenhum outro membro de sua família aceitaria novas ofertas de tornar-se um monarca espanhol. Apesar do espanto de ser abordado pessoalmente, o rei respondeu que não poderia tomar escolhas
em nome de seus parentes e respeitosamente dispensou Benedetti. A situação corriqueira em Bad Ems, que poderia ser uma nota de rodapé na história, nas mãos de Bismarck tornou-se a alavanca para o grande e esperado conflito franco-prussiano. Sob ordens do rei, um ajudante enviou um telegrama para Bismarck naquela mesma tarde, que chegaria no início da noite. Na ocasião, Bismarck jantava junto do ministro von Hum e de Moltke. Ele disse: Eu convidei os generais Moltke e Hum para jantar comigo naquele 13 de julho. E para eles eu falei sobre minhas preocupações e minhas intenções. Durante o jantar chegou até mim a notícia de um telegrama de Ems. Eu li para os meus convidados, que ficaram tão estupefatos que recusaram-se a beber e comer. Todas as minhas considerações, conscientes ou inconscientes, fortaleceram a minha opinião de que a guerra só poderia ser evitada ao custo da honra da Prússia e de toda a confiança nacional nela. No telegrama original, enviado pelo ajudante do rei, lia-se: Fui interrompido pelo Sr. Benedetti durante um passeio, que demandava de forma insistente que eu lhe autorizasse a informar a Paris que eu assumisse futuramente nunca mais aprovar a candidatura de um Hohenzollern ao trono espanhol. Eu recusei pela última vez, de forma um pouco severa. Informei que não posso assumir tais compromissos para sempre. Nós decidimos não recebê-lo novamente e o informamos através de um oficial ajudante que Sua Majestade já recebera a confirmação do príncipe. Notícia essa que Benedetti já possuía de Paris e que não tínhamos mais nada a dizer para o embaixador. Bismarck habilmente editou o telegrama da seguinte forma: Depois das notícias da renúncia do príncipe de Hohenzollern serem oficialmente confirmadas e transmitidas pelo governo real da Espanha para o governo imperial da França, um embaixador francês se apresentou para Sua Majestade em Bad Ems e demandou que o rei informasse Paris, se obrigando a nunca mais dar aprovação para um membro de sua família assumir o trono espanhol. Sua Majestade, o rei, recusou-se a receber o embaixador e disse-lhe através de um ajudante que ele não tinha mais nada a dizer para o embaixador. Napoleão e seus ministros já comemoravam uma estrondosa vitória diplomática quando o despacho de Ems veio à luz. Com a edição do chanceler, o telegrama, que era meramente informativo, passou a soar como um insulto do rei prussiano ao embaixador, e sendo assim, à França. Ato contínuo, Bismarck informou Hum e Moltke que sabiam dos efeitos que a publicação de tal informe poderia gerar. Moltke, agora com 70 anos, naquele jantar, bateu em seu peito e, diante de Bismarck e Hum, exclamou: Se eu viver para liderar nossos exércitos em uma guerra como esta, então que depois venha o diabo e leve embora esta velha carcaça. Na mesma noite, Bismarck enviou o telegrama editado para a imprensa alemã e francesa. De todos os dias, a notícia chegaria aos jornais franceses no dia 14 de julho, talvez a data mais importante da história francesa, a celebração da Revolução, que ocorrera menos de 100 anos atrás. Os franceses não deixaram esse insulto passar em branco. O escritor Théodore Fontaine estava em Paris. Em poucas horas começou uma manifestação com poucas exceções. Paris entrou em um transe chauvinista. Grupos de milhares de pessoas, frequentemente com soldados juntos, abanando a bandeira tricolor, gritavam: Viva a guerra! Fora Bismarck! Nas ruas. Outros se juntavam ou aplaudiam e cantavam a Marselhesa. A polícia deixou tudo acontecer. Nos quartéis havia confraternizações e da estação vieram bandos inteiros. Então surgiram tochas e alguns colocaram fogo nas árvores. Eles só foram embora ao amanhecer. No dia seguinte, o parlamento francês aprovou a criação de créditos de guerra e a mobilização do exército. Para os franceses, era uma questão de honra. Para Bismarck, uma vitória estrondosa. No mesmo dia, o rei da Prússia voltaria de Ems, passando por diversas cidades prussianas, e em todas, completamente ovacionado e fazendo breves discursos em cada uma delas. Em Göttingen, ele disse: A situação é grave. A arrogância volta a se agitar do outro lado do Reno, como a moda antiga. Não aceitamos mais os excessos de pretensões. Adolf Matthias, um estudante universitário, assistiu a um destes discursos.
Nunca ouvi tantas paixões serem liberadas por estas palavras mágicas. A guerra está declarada. Oficiais, servidores públicos, professores, estudantes, comerciantes. Nós todos cantamos músicas patrióticas. Depois que a banda ficou exausta, nós caminhamos até um bar, onde bebemos mais e espancamos alguns estudantes ingleses que nos disseram coisas que ofenderam nossos corações patrióticos. Foi em 19 de julho, então, que Luís Bonaparte tomou a derradeira atitude. Declarou uma guerra contra a Prússia. Bismarck finalmente teria o que tanto almejara. Poucos dias depois, em 25 de julho, Wilhelm I discursou ao parlamento alemão. O amor por nossa pátria e o levante unânime do povo alemão, seus príncipes reconciliando todas as diferenças e, unidos diante da história, a Alemanha verá que a guerra trará a paz e que das sementes sangrentas virá uma colheita abençoada de liberdade e união. A febre da guerra também atingiu os estados do sul e, ouvindo o chamado de Wilhelm, no dia 17 o parlamento bávaro aprovaria uma aliança com a Prússia. Mais uma vez, o meticuloso trabalho de Bismarck colocaria a Prússia em uma guerra. Melhor ainda, uma guerra na qual a Prússia parecia ser a vítima e não o agressor, e conclamava todos os ainda independentes estados alemães ao sul para sua defesa. Fosse o contrário, seu país sofria o risco de encontrar-se em uma coalizão formada pela França, a Áustria e a Hungria e talvez até mesmo o Império Russo. A tão sonhada unificação, processo iniciado há mais de 100 anos pelos antigos reis da Prússia, chegara a seu momento mais importante. Tudo dependeria de uma vitória militar. Assim como em 66, a disputa seria entre duas doutrinas completamente diferentes. Em 1870, a França possuía um exército composto por cerca de 400 mil homens. O ideário do alto comando francês dava preferência a um exército que dependesse menos de suas reservas. Sendo assim, os franceses contavam com um serviço militar voluntário ou de conscrição limitada por sorteio, quando necessária. Porém, de duração estendida e incentivada. Reformas desse sistema foram implementadas somente em 1869, sob direção do ministro da Guerra Edmund Leboeuf, que mudaria regras de conscrição para abarcar mais reservas, com a possibilidade das forças francesas serem ampliadas para até 800 mil homens no caso de uma mobilização geral. As reformas, entretanto, não haviam sido completamente implementadas até o início da guerra com a Prússia. Dos 400 mil militares disponíveis, mais da metade já havia servido entre 7 a 20 anos nas Forças Armadas. Generais franceses acreditavam que seus veteranos da Guerra da Crimeia, Itália e de campanhas no México performariam muito melhor que os recrutas prussianos. Um fato fora ignorado. Embora profissionais, boa parte desses veteranos já se encontrava na casa de seus 40 e 50 anos, sendo um exército razoavelmente envelhecido. Sob liderança de Leboeuf, ainda em 66, o exército seria introduzido ao rifle chassepot, um rifle de ação de culatra ainda mais sofisticado que o Dreise prussiano. Eliminando um estágio no carregamento, os soldados franceses poderiam disparar até 5 vezes mais rápido que um soldado prussiano. Não somente isso, o chassepot poderia ser efetivo até 1 quilômetro de distância, comparado com os cerca de 500 metros do Dreise. Além dos rifles, os franceses contavam com uma arma secreta. Adotada no final de 1866, as tropas teriam o suporte das mitrailleuses, uma espécie de canhão com 25 tubos raiados que poderia disparar todos de uma vez ou em sequência, como uma metralhadora. A arma era pouco efetiva a longa e média distância, mas a curta poderia dilacerar completamente um soldado. A vantagem em eficiência do equipamento era mitigada pela desvantagem em organização da tropa. Em um exercício ainda em 1865, um oficial prussiano ficara boquiaberto diante da falta de disciplina entre as fileiras francesas.
notando que os soldados executavam exercícios enquanto conversavam com seus companheiros, frequentemente não ouvindo comandos e tendo a atenção chamada por oficiais várias vezes. Marchas comumente eram atrasadas, insubordinação não era uma atitude incomum. O ideal profissional francês, de certo modo, criou o exato oposto que se propunha: soldados desmotivados e frequentemente entediados. O oficialato não era diferente. Um ajudante de Napoleão notou: os oficiais sêniores são divididos por favoritismo e rivalidades. Os júniores são obrigados a ficarem calados, mas fomentam ressentimento nos cafés. Oficiais não comissionados são invejosos e críticos, perpassando seus sentimentos para os soldados. Rixas também existiam dentro do exército prussiano, porém eram observadas de perto por Moltke, que não hesitava em exonerar ou transferir comandantes insubordinados. Naquele julho de 1870, dos esperados 400 mil, a mobilização imediata conseguiu somar apenas cerca de 300. O comando superior do exército era formado pelo próprio imperador, o ministro Leboeuf e o marechal François Bazaine. Um exército com orientação defensiva foi formado, o Exército do Reno, composto por 8 corpos de exército, localizados em guarnições separadas nas proximidades da fronteira, cada corpo com aproximadamente 30 mil soldados, somando 250 mil homens, liderados nominalmente por Napoleão e o marechal Bazaine, contando cada corpo com 3 divisões de infantaria, 2 brigadas de cavalaria e 12 baterias de artilharia, além de brigadas auxiliares. Reservas foram convocadas, porém ainda levariam tempo para mobilizarem, com boa parte só formando corpos consistentes em agosto. A dificuldade de organização francesa seria notória e teria seu preço. Um brigadeiro reclamou: cheguei em Belfort e não consigo encontrar minha brigada nem meu comandante de divisão. O que eu devo fazer? Eu sequer sei onde estão os meus regimentos. Antes que o primeiro tiro fosse disparado, o exército francês já havia perdido 100 mil homens devido a planejamento, estrutura e comando deficitário. Do lado prussiano, a situação era diametralmente oposta. Com as reformas do chefe do Comando Superior, Helmut von Moltke, e do ministro da Guerra, Albrecht von Hum, a Prússia criaria um sistema de conscrição universal, no qual todo homem deveria servir compulsoriamente por 3 anos ao completar 20 anos de idade. Aliado a isso, o sistema era impulsionado pela educação básica, igualmente compulsória, que fazia com que todo conscrito fosse alfabetizado, ampliando a eficiência do corpo de oficiais. Sistema educacional ainda não adotado pela contraparte francesa. Desse modo, embora contasse com soldados menos experientes, com a legislação de conscrição em vigor em nível federal, o exército prussiano, somado às forças da federação, conseguiam mobilizar impressionantes 1.200.000 soldados, sendo cerca de 300 mil já membros do exército permanente. Sua fraqueza era o relativo amadorismo das reservas. Apenas oficiais eram soldados de carreira, e uma mobilização em massa exigiria diversas promoções de oficiais menos experientes para montar os novos regimentos e brigadas. Além disso, a diferença disciplinar entre o soldado médio prussiano e francês era notória. Em 1864, um general francês admitiu: o exército prussiano tem a melhor moral na Europa devido aos sentimentos de patriotismo e honra que são tão bem desenvolvidos mesmo entre soldados ordinários. Além disso, apesar dos rifles inferiores, a artilharia prussiana possuía considerável vantagem. Desde a Guerra de 66, seus canhões Krupp já possuíam ação de carregamento pela culatra. Embora na guerra contra a Áustria tenham sido pouco eficientes devido à inexperiência dos artilheiros, esse problema, a tempo, fora superado. Enquanto do lado francês, a artilharia ainda possuía ação frontal e, sendo assim, tempo de recarga consideravelmente mais alto, além, é claro, do alcance inferior. Outra inovação foi o uso em larga escala do telégrafo, que agora Moltke utilizaria para sincronizar grandes ações de flanqueamento e encirculamento,
Embora já presente anteriormente, havia grande resistência de generais veteranos que rejeitavam a ideia de serem comandados por cabos em suas costas. Imediatamente após a guerra com a Áustria, o chefe do Estado-Maior encomendara um estudo aprofundado das operações com seus exércitos, estudo esse denominado Instruções de Comando para Grandes Unidades. O documento seria uma das bases mais relevantes para todo o planejamento militar prussiano e alemão por mais de 70 anos, sendo empregado inclusive na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Neles contavam instruções para o uso em larga escala de trens, telégrafos, suprimentos, estruturas de unidades e conduta dentro e fora de combate. Moltke havia reformado completamente a arte da guerra. Em 1867, o marechal austríaco Heinrich Hesse, em uma análise após a derrota em Königgrätz, notou: a Prússia conclusivamente demonstrou que o poder de uma força armada provém de sua prontidão. As guerras agora acontecem tão rapidamente que o que não estiver pronto de início não ficará pronto a tempo. E um exército pronto é 2 vezes mais poderoso que um exército meio pronto. Naquele julho, o Estado-Maior prussiano era composto principalmente pelo rei, Wilhelm I, Moltke e Hund, e seus exércitos foram divididos, assim como contra a Áustria, em 3. O primeiro exército, sob o comando do general Karl von Steinmetz, composto por 60 mil homens, divididos em 3 corpos. O segundo exército, a maior força prussiana, liderado pelo príncipe Friedrich Karl, que notoriamente havia liderado a principal força em Königgrätz 4 anos antes, e era composto por 210 mil homens, divididos em 6 corpos. E por fim, o terceiro exército, liderado pelo príncipe herdeiro Friedrich Wilhelm, também presente em Königgrätz, com 130 mil soldados, sendo 2 corpos prussianos, 2 corpos bávaros e 1 de Württemberg. Além destas 3 principais forças, um destacamento adicional de 100 mil homens contava com um arsenal para cerco de fortalezas e seria distribuído conforme surgissem necessidades. Elas eram comandadas pelo general von Manteuffel e von Werder. Moltke precisaria de 4 semanas para mobilizar totalmente esses primeiros exércitos com o emprego completo de suas 5 linhas férreas. Até lá, o marechal poderia proteger-se do outro lado do rio Reno, enquanto as forças profissionais francesas se juntavam na fronteira. A última semana daquele julho de 1870 viu quase 1 milhão de homens serem dispostos na fronteira entre a França e os Estados Alemães. Com seus 3 exércitos, o plano de Moltke buscaria utilizar uma movimentação coordenada para atrair, cercar e aniquilar o exército francês. Assim que devidamente organizados, o primeiro exército deveria fazer um movimento de Saarbrücken em direção a Metz. O segundo, um movimento de flanco acompanhando o primeiro, e o terceiro, um movimento para a Alsácia e depois para o oeste, em direção a Paris e o sul da França. A estratégia era ousada e os exércitos estariam divididos por longas distâncias, em particular o terceiro, que estaria separado dos demais pelas montanhas e florestas do Vosges. Sem um planejamento de ataque devidamente estabelecido, o alto comando francês planejava uma guerra inicialmente defensiva, com suas forças posicionadas ao longo da linha Metz-Belfort, ao longo do rio Moselle. Entretanto, Napoleão sofria com a pressão pública, política e até mesmo de sua própria esposa de ter que atacar antes da completa organização prussiana. A imprensa criou a noção de que a guerra deveria ser levada para o solo alemão. Ademais, a Áustria-Hungria sinalizou que poderia entrar na guerra caso as forças prussianas demonstrassem fraqueza. Napoleão então decidiu por fazer um ataque simbólico contra a região do Saar, ainda naquela virada de julho para agosto. A ordem veio em 31 de julho, para que o movimento fosse feito contra a cidade de Saarbrücken. Mais uma vez, a guerra é travada em pleno verão europeu, e, marchando longas distâncias diariamente, muitos soldados franceses sofrem com a exaustão. Apenas em 1º de agosto, 11 soldados franceses morreram de insolação pela marcha de Nancy para Metz. 2 outros, enlouquecendo pela temperatura e o desencorajamento, sentaram-se à beira da estrada e atiraram contra si próprios.
a movimentação é lenta e conturbada. Soldados são frequentemente utilizados como força de trabalho logístico. O despacho do Ministério da Guerra relatava: 2.000 carroças estão bloqueando as ruas de Metz nesta manhã. A maioria com feno, palha e aveia que chegaram durante a noite e ainda aguardam suas destinações finais. Os primeiros encontros entre franceses e prussianos ocorreram nos arredores de Saarbrücken em 2 de agosto. Aqui, o chassepot francês provou seu valor, com companhias francesas fazendo regimentos inteiros do inimigo recuar, culminando em um abandono da cidade por forças prussianas. Bazaine, entretanto, sabe que um avanço completo contra esta região poderia culminar em um envelopamento de seu exército. Mesmo assim, Napoleão ordenou que um corpo inteiro do seu exército avançasse, deixando o primeiro corpo de seu exército, sob o comando do general Patrice MacMahon, sem suporte em seu flanco. O confronto em Saarbrücken foi pequeno, contando com menos de 100 baixas para ambos os lados. A primeira grande batalha veio no dia 4 de agosto, com Friedrich Wilhelm avançando seu terceiro exército contra a força isolada de MacMahon em Wissembourg. Por mais de uma vez, forças prussianas sofreram duras baixas em seus avanços e por pouco não foram derrotados pela potência dos rifles franceses. Quem salvou o dia foi a artilharia prussiana, que não se limitava a ficar em posições estáticas e movia-se junto com a infantaria. A batalha alarmou o comando de ambas as forças e MacMahon prontamente moveria-se para o oeste, em uma posição fortificada na vila de Fröschwiller, onde se encontraria com Friedrich Wilhelm 2 dias depois, em outro confronto sangrento. No dia 5, o primeiro e segundo exército finalmente estavam prontos para o avanço e moveram em direção ao corpo francês em Saarbrücken. Esperando um flanqueamento, as forças francesas em Saarbrücken recuaram até a vila de Spichern, onde ofereceram dura resistência aos alemães, embora o confronto tenha terminado com mais um recuo estratégico francês. Em todos estes primeiros encontros, as forças francesas tiveram oportunidades de contra-ataque. Porém, devido à sua doutrina, os comandantes não ousaram sair de suas posições defensivas. Até o dia 6, cerca de 30.000 franceses estavam mortos, feridos ou capturados, contra cerca de 20.000 prussianos mortos ou feridos. No campo, as tropas alemãs enfrentaram as primeiras mitrailleuses francesas, que causavam imenso impacto psicológico, porém, pouco efeito prático. Um oficial notou: uma coisa é certa. Poucos são feridos pela mitrailleuse, mas se ela te acerta, você está morto. Os números alarmantes de baixas chamaram a atenção do comando de ambos os exércitos. Um oficial bávaro em Wissembourg ficou perplexo quando inspecionava suas tropas antes do combate e um de seus soldados, aparentemente do nada, caiu no chão gritando: "Fui atingido." Ele escreveu: o disparo veio da muralha em Wissembourg, a mais de 1.200 metros de distância. Aqui, muitos alemães viram pela primeira vez tropas coloniais francesas, argelinos e árabes. Um tenente prussiano comentou: os soldados olhavam incrédulos para os atiradores argelinos. Alguns eram pretos com cabelos enrolados, outros árabes com a pele cor de bronze e facetas esculpidas. Os atiradores argelinos e árabes eram conhecidos por lutar com grande tenacidade e mais uma vez aprovaram contra os alemães, o que logo os rendeu uma fama de inimigos formidáveis. Do lado francês, a situação era desesperadora. Sua cavalaria se recusava a executar trabalho de escolta e inteligência e insistia na antiga doutrina de grandes cargas de cavalaria. Tamanho era o déficit de inteligência francesa que boa parte das movimentações alemãs ou eram deduzidas ou vinham através da imprensa. Aliado a isso, as tropas em retirada frequentemente deixavam o equipamento ao longo da estrada, exaustas pelo calor e desmoralizadas. Leboeuf justificou: a revolução estava sempre se arrastando pelo exército do Reno. Em julho, eu tive precisa e confiável informação de que havia, ao menos, 60 agentes da Internacional Socialista no exército. Eles estavam sempre espalhando rumores desmoralizantes, que não tínhamos pão, não tínhamos munição, que o soldado francês tinha que carregar muito. Regimentos inteiros jogavam seus cartuchos em protesto, demandando que carroças os carregassem. No dia 7, Napoleão telegrafou para sua esposa:
Estamos em retirada completa. Um estado de cerco deve ser declarado e preparações arranjadas para a defesa da capital. Dias antes, as ruas inundavam-se de cânticos patrióticos. Agora, o silêncio parecia sufocante. Um escritor francês relatou: Nos bulevares, nenhuma carroça se movia. Em áreas suburbanas, não se ouvia sequer o barulho das crianças. Toda Paris, o som havia morrido. A derrota francesa parecia maior no fronte doméstico do que no campo de batalha. Em Paris, republicanos ganhavam força no parlamento, enquanto criticavam duramente a incapacidade do imperador de defender suas cidades ao leste. Muitos dos críticos eram os mesmos que, 3 semanas antes, pressionaram Napoleão pela declaração de guerra. No fronte, o alto comando francês se irritava com a presença do imperador, errático, confuso e que frequentemente ignorava conselho de oficiais de alta patente. Napoleão estava em uma encruzilhada. Sua saúde se deteriorava e prejudicava seu julgamento. Ademais, retornar a Paris sozinho, após ter saído de lá, comandando o exército, era quase uma garantia de uma revolução que o derrubasse, pois seria atestado de sua incompetência. Naquele agosto de 1870, o exército francês possuía apenas uma opção: recuar e reorganizar. A primeira alternativa seria para Châlons, onde mais reservas se reuniam e suas fortificações ofereciam uma boa defesa para Paris. Isto, porém, significaria ceder toda a França Oriental sem uma luta. A segunda opção era recuar para a grande cidade militar de Metz, às margens do Moselle, uma fortaleza imponente, porém, como toda defesa estática, dependia também de forças que pudessem suportar seus flancos, uma vez que poderia ser facilmente flanqueada. Como antecipado por Bismarck, os potenciais aliados da França silenciosamente viraram as costas diante da velocidade com que os prussianos avançavam, em especial depois de Spichern e Froschwiller. Primeiro os austríacos, depois os italianos e, finalmente, os dinamarqueses viraram as costas para Napoleão. Em Metz, agora, encontram-se 200 mil soldados franceses, sendo a maior parte da elite do exército francês, oficiais sêniores, peças de artilharia e engenheiros. Para o sul, MacMahon, com o que restara de seu primeiro corpo, movia-se em direção ao forte de Châlons. Os prussianos também enfrentam problemas. Parte do terceiro exército, formado por forças de diversos estados alemães, começa a entrar em conflito, em particular entre bávaros e prussianos, que muitas vezes não são cooperativos uns com os outros. As reservas francesas finalmente começam a montar e já somam mais de 100 mil em Châlons. Embora Bazaine e também Napoleão recebam orientações para recuar, ceder território e desidratar a coalizão alemã em uma guerra assimétrica, nada é feito. No dia 10, um general francês escreveu para o imperador: Que possamos defender Paris com sucesso, um exército de auxílio é essencial para somar as unidades mobilizando nas províncias para impedir que os prussianos invistam completamente na cidade e manter as estradas e ferrovias do sul abertas para alimentar a capital. Você é o exército de auxílio, mas você está sistematicamente sendo envelopado por 3 exércitos inimigos que só pararam momentaneamente para evacuar os feridos, reformar as colunas e preparar a concentração decisiva. Um dos 3 exércitos tem a missão de virar você, e o inimigo está disposto a tomar pesadas baixas para fazê-lo. Se você ficar por muito tempo em Metz, você será cercado e a França perderá o exército, que é sua única salvação. Apesar do alerta, no dia 12, Napoleão fora convencido por Bazaine a ceder o comando do exército de fato, ficando apenas como líder simbólico, de forma a não manchar a sua imagem. Os alertas foram ignorados. Se Bazaine era a única salvação da França, ele certamente não demonstrou isso. Foi somente no dia 14 que os primeiros planos para remover o exército de Metz em direção a Châlons foram organizados. As ordens, entretanto, não foram distribuídas. O tenente-coronel do Estado-Maior Charles Fay estava em Metz. Ele descreveu: Era, portanto, sensato permanecer num acampamento entrincheirado que deveria receber comida e munições durante vários meses. Ocupamos assim uma excelente posição no flanco dos invasores. Langret poderia desempenhar um papel semelhante mais ao sul, enquanto o Marechal MacMahon reunia em Châlons um exército destinado a lançar-se em Paris
ou retirar-se para a margem esquerda do Loire, a fim de preparar tropas de socorro de Paris e Metz. Enquanto isso, os 3 exércitos prussianos avançam. No dia 13, von Steinmetz aproximava-se diretamente de Metz pelo norte. Friedrich Kahl assegurava pontes ao sul no Moselle, sem alertar qualquer sentinela francesa, devido à cavalaria deficitária do inimigo. Surpreendentemente, Friedrich Wilhelm cruzou as montanhas e florestas do Vosges em tempo recorde, e agora tomava a vila de Nancy, com parte do seu exército, enquanto deixava outra parte para cercar a cidade de Estrasburgo. Moltke preparava-se para fazer uma verdadeira varredura ao redor de Metz. Estranhamente, boa parte das forças francesas encontrava-se ainda à frente do Moselle e não posicionada seguramente atrás. Moltke, confuso, imaginou que os franceses planejavam um contra-ataque. Ato contínuo, o marechal ordenou que seu primeiro e segundo exército avançassem com cautela de forma a evitar um desastre. Na noite do dia 14, elementos do segundo exército cruzaram o Moselle e direcionaram-se para 2 vilas na retaguarda de Bazaine, Marlatou e Gravelotte. A este ponto, com poucas suspeitas francesas, o cerco de Metz começou a se fechar. Em outras circunstâncias, a fortaleza de Metz, projetada para ocupar uma força de até 30 mil homens, poderia forçar o inimigo a despender, no mínimo, 100 mil soldados em um cerco. Trincheiras, bunkers e baterias avançadas, além da possibilidade de usar uma defesa ativa para cortar linhas de comunicação e suprimentos do adversário. Naquele agosto, a defesa em Metz era, no mínimo, confusa. O reconhecimento francês nos arredores da cidade era quase nulo, e sendo assim, qualquer ação fora da fortaleza seria um tiro no escuro. Além disso, 200 mil homens em acomodações projetadas para 30 mil tornavam o racionamento de suprimentos quase imperativo. Fome e doença logo se proliferariam. Na manhã do dia 16, a estrada de Metz para Verdun, caminho para Paris, está mais uma vez congestionada. Havia tanto congestionamento nas estradas que só chegamos no dia 15. Levamos 13 horas para marchar 4 ou 5 quilômetros. O cansaço era grande. Nós paramos algumas horas para descansar em um prado entre Longueville e Moulins. Foi quando aconteceu o extraordinário. O inimigo, por incrível audácia, posicionou suas peças de artilharia na direção de Metz, e as granadas caíram sobre nosso acampamento. O pânico tomou conta dos oficiais. Um coronel foi mortalmente ferido. Os primeiros corpos do exército de Friedrich Kahl chegavam em uma das vilas na retaguarda de Bazaine e sua artilharia pegou todo o exército do Reno de surpresa. Ao longo da manhã, mais e mais canhões tomariam posições contra a estrada de Verdun e Metz. Mais uma vez, a vantagem tecnológica do chassepot francês dizimou as primeiras ondas do ataque prussiano. E novamente, Bazaine teve a oportunidade de contra-atacar, e mesmo assim, decidiu por manter suas posições. Um elemento importante e determinante não somente em Marlatou era a doutrina presente em ambas as forças. De um lado, os prussianos empregavam ataques em diferentes ondas e as reforçavam ao longo dos combates, de forma a, com o tempo, conseguir flanquear os inimigos devido à superioridade numérica. Do outro, não apenas o alto comando, como oficiais de todos os escalões franceses, estavam acostumados a manter posições estáticas, mesmo quando a oportunidade de contra-ataque surgia. Marlatou foi outra vitória custosa para os alemães, que sofreram 17 mil baixas contra 16 mil francesas, sendo ao menos 10 mil feridos para ambos os lados. Se antes havia planos para recuar para Chalon, esses planos não serviam de mais nada. O exército do Reno não recuaria mais, e a ordem do dia era voltar para Metz. Na noite do dia 16, os preparativos estavam feitos. O exército do Reno posicionado na fortaleza e em diversas vilas fortificadas em seus arredores. Gravelotte era a primeira linha de defesa. Até então, todas as batalhas foram encontros e desencontros, alguns precipitados por oficiais insubordinados ou entusiasmados, outros ao mero acaso. Gravelotte era diferente. Pela primeira vez, um campo de batalha foi escolhido e ambos os lados ofereceram combate. Ao amanhecer do dia 17, 200 mil prussianos
contando com 730 peças de artilharia, encontravam-se frente a frente com outros 160 mil franceses e seus 520 canhões em uma série de proeminências ao redor de Metz. Às 8h30, Friedrich Karl deu a ordem do avanço. Pelas plantações, os prussianos marcharam. Muitos dos campos ainda estavam tomados pelos mortos da batalha do dia anterior. Um oficial de artilharia lembrou: "Foi horrível. Nós tivemos que forçar nossos cavalos por fileiras de cadáveres. Eu nunca vou esquecer o som dos crânios rachando sobre nossas rodas e o baque de braços e pernas que pendiam no equipamento. Qualquer coesão foi perdida, pois nossos cavalos relinchavam freneticamente, tentando achar um caminho em meio aos mortos." Pelo campo aberto, os prussianos avançam para um assalto frontal. Ao flanco sul, Steinmetz também ordena o avanço de seu primeiro exército pelo flanco direito, um erro precipitado e contra as ordens de Moltke. Logo, sua infantaria viu-se no fogo cruzado e em plena mira de mais de 150 canhões franceses. Ali, os prussianos sofreram tão graves baixas que, em certo ponto, a infantaria fugiu. O motivo? Os oficiais que não estavam mortos estavam agonizando no campo. Como já tornara-se costume, a oportunidade de um contra-ataque apresentou-se diante de Bazaine. E mais uma vez, os franceses mantiveram suas posições estáticas. No flanco norte, divisões da guarda prussiana e saxã juntaram 180 canhões e avançaram para aniquilar a defesa dos corpos do general Ladmirot e Canrobert. O tenente Freycinet estava lá. O combate em Gravelotte durou até a noite e foi sangrento. O Marechal Bazaine não apareceu. Tarde, nós ouvimos no forte de Saint-Quentin, onde sequer era possível ouvir o som da batalha. Na ausência do alto comando, Canrobert e Ladmirot tiveram que segurar as massas que nos atacaram de todos os lados. Na hora mais precisa, nossa artilharia cessou o fogo por falta de munição. Nada menos que 20 mil disparos foram feitos pela artilharia francesa naquele dia. O impacto do segundo assalto prussiano contra o flanco norte foi devastador. Ladmirot tenta freneticamente reformar suas linhas, mas encontra seus homens petrificados diante do massacre da artilharia prussiana. Ele lembrou: os soldados estavam moles e desanimados pela constante ameaça da artilharia prussiana. A chuva de projéteis assoviando, explodindo e destruindo os nervos. Ao fim da tarde, a batalha, que por boa parte da manhã seria uma plena vitória francesa, tornava-se uma vitória prussiana. Bazaine ignorava os pedidos de reforços e suprimentos de munições, tanto para os soldados como para os canhões. E assim, não havia defesa contra o iminente envelopamento prussiano. No fim do dia, a cavalaria saxã começou a varrer o flanco norte francês, e a vitória em mãos francesas era trocada por alemãs. A única saída era Metz. O combate em Gravelotte seria um dos mais sangrentos da guerra, com mais de 20 mil baixas para os prussianos e cerca de 12 mil para os franceses. Das baixas francesas daquele dia, 70% foram produzidas por fogo de artilharia. A estatística era exatamente o oposto do lado prussiano, com mais de 70% das baixas causadas pelos rifles Chassepot. No campo, milhares de mortos são enterrados em covas comunitárias. Mais de 20 anos depois da guerra, um oficial alemão lembrou: as batalhas, os tiroteios, os acampamentos congelando no inverno. Todas essas coisas eu já esqueci, mas não os mortos. A visão era tão medonha que até hoje me acordo no meio das noites. Em 3 dias, a imponente fortaleza de Metz estava completamente cercada. Moltke sabia da potência de suas baterias defensivas e então decidiu por deixar a fome fazer o trabalho. A uma distância segura, o primeiro e segundo exército cercaram a cidade. Até o dia 21, trincheiras, pequenas fortificações e posições de baterias já circundavam o forte. Ainda naquele mesmo dia, um quarto exército prussiano foi criado, com corpos destacados do segundo e de novas reservas, somando 85 mil homens, sob comando do príncipe Albert da Saxônia.
veterano de 1866 e responsável pelo flanqueamento que garantiu a vitória prussiana em Gravelotte. De imediato, Albert coloca seu 4º exército na recém-tomada Estrada de Verdun. Seu destino, Paris. Antes mesmo da carnificina que confinou o exército do Reno em Metz, Napoleão III encontrava-se em conferência com o que restara de seu alto comando em Châlons. Ali, junto do general MacMahon, o imperador fora duramente criticado por sua conduta. O imperador efetivamente abandonou o governo para tomar o comando do exército. Depois, abandonou o exército para o Marechal Bazaine. Agora, ele encontra-se sozinho no campo de Châlons, sem nenhum exército. Isso quer dizer que ele abdicou do comando tanto do governo como do exército. Se ele não quer ficar em uma posição em que precisa realmente abdicar, é melhor que ele retome o comando de um ou do outro. No dia 17 de agosto, MacMahon e Napoleão criariam um segundo exército, o Exército de Châlons, composto pelo que restara do primeiro corpo, boa parte da subutilizada marinha francesa e os conscritos, somando assim cerca de 130 mil soldados. Seu principal objetivo é defender Paris e frear a tomada do interior pelo 3º Exército Prussiano. Enquanto isso, a Confederação Alemã começava a enfrentar grave pressão internacional. Após Gravelotte, uma coalizão de neutros começou a formar-se. Grã-Bretanha, Áustria e Itália pressionavam o governo prussiano para que buscasse uma solução diplomática. Na Rússia, a imprensa, o público e os militares estavam alarmados com o desenvolvimento da guerra na França, e o ministro de Relações Exteriores do czar demandava que um congresso europeu fosse formado para mediar a situação. Bismarck não enfrentava apenas a possibilidade dos ganhos da guerra serem revertidos, como também a ideia de uma coalizão militar contra Berlim começava a ganhar forma. Em Metz, a falta de substitutos para oficiais perdidos nas primeiras semanas do conflito passa a causar desordem e insubordinação entre os homens. Com cerca de 200 mil alemães ao redor da cidade, as linhas do exército são perigosamente finas e, nos últimos dias de agosto, um assalto para se livrar do encirculamento ainda é possível. No dia 22, através do trabalho de um espião, Bazaine recebe notícias de que MacMahon se preparava para marchar para o norte. A este ponto, as linhas de comunicação e suprimento prussianas também estão esticadas e um ataque coordenado em Metz poderia destruir 2 exércitos inteiros alemães. Na verdade, a mudança de atitude do exército de MacMahon viera devido à pressão para que a força em Metz fosse resgatada. Saindo de Châlons, Paris ficaria perigosamente exposta. Não sabiam os franceses, inclusive, a exata localização do 3º Exército e sequer da existência de uma 4ª força alemã. Com a Estrada de Verdun bloqueada e a presença do 3º Exército ao sul, a única alternativa para uma possível retirada do Exército do Reno em direção a Paris seria pelo noroeste, através da estrada que ia em direção à fronteira da Bélgica, passando por algumas pequenas vilas ao norte e que depois tomava curso para o sudoeste em direção à capital francesa. Informado disso, MacMahon e Napoleão, junto de seu exército, partiram em direção ao norte. O objetivo era utilizar o exército de Châlons como um martelo em direção a Metz, que seria a bigorna, e entre eles, esmagar o exército prussiano. A ação também dependeria da capacidade de Bazaine de oferecer uma ofensiva. A movimentação para o norte intrigou o comando prussiano. Por dias, o alto comando discutiu que ações poderia tomar. Pivotar o 3º e o 4º exércitos poderia ser uma manobra de alto risco, uma vez que um contra-ataque de MacMahon poderia destruir um deles se pego sozinho. Moltke decidiu por uma mudança de curso arriscada. No dia 26 de agosto, ambos 3º e 4º exército colocam-se em perseguição do exército de Châlons. Enquanto isso, em Metz, Bazaine ordenava sua primeira tentativa de quebrar o cerco alemão. Naquele dia, tempestades e fortes ventos dificultaram a ação da infantaria, que recuou ao forte. As chuvas também atrapalhavam a movimentação de MacMahon, que sofria com baixa coordenação.
Com Albert e Friedrich Wilhelm em plena perseguição e a frequente sensação de estar fugindo do combate, a moral francesa desmorona. Um oficial escreveu: Batedores prussianos nos topos dos morros observam a nossa marcha à distância. Se eles ainda não nos atacaram, é porque só tem a cavalaria para oferecer. Ainda assim, a forma com que eles nos cercam de longe é como uma teia que se fecha mais e mais a cada momento. Eles não perdem nossos movimentos de vista, destroem a moral já abalada de nossos soldados e atrasam a nossa marcha, fingindo organizar ataques. Já travando algumas ações de retaguarda contra a vanguarda do Terceiro Exército, os franceses precisam adaptar o curso de seu caminho. Sem informações de Bazaine e agora quaisquer rotas de fuga para Paris, MacMahon tomaria a infame decisão que determinaria o curso de toda a guerra: tomar posições defensivas e dar batalha. Com uma vitória, o caminho para Metz ou Paris seria liberado e seu exército salvo. Junto de Napoleão, o exército de Chalon marchou em direção a uma pequena cidade próxima da fronteira com a Bélgica. Uma cidade protegida por colinas e pelo rio Meuse, descrita por alguns como uma posição magnífica, onde os soldados poderiam aproveitar a longa distância efetiva de seus rifles. Seu nome, Sedan. A pequena cidade de Sedan, em 1870, não possuía mais de 15 mil habitantes e ocupava, de fato, boas posições defensivas. No centro da cidade havia uma pequena fortaleza do século XVIII que poderia oferecer proteção contra fogo de artilharia. Para o sul, encontrava-se o rio Meuse, que, na maioria dos pontos, possuía cerca de 100 metros entre as margens, e ao longo dele, a estrada de ferro para Paris. Imediatamente ao sul do Meuse, grandes colinas encobertas por um bosque, o Bosque de la Marfée, que oferecia uma visão ampla para dentro e fora da cidade. Para o nordeste, outras colinas com mais uma floresta, o Bosque de la Garenne, que também era acompanhado por um tributário do Meuse, o rio Givonne. Além disso, diversas outras colinas e pequenos vilarejos cercavam a cidade de todos os lados. Os primeiros elementos do exército de MacMahon chegaram em Sedan ainda no dia 30 de agosto, e no dia 31, todo o exército de Chalon já estava na cidade. O general buscou dispor suas forças como um triângulo, de forma a enfrentar o exército prussiano de todos os lados e com a possibilidade de utilizar linhas internas para reforçar algum flanco. Ao todo, o triângulo defensivo estendia-se por cerca de 25 quilômetros. Os franceses ocuparam as colinas do Bosque de la Garenne, mas por insistência de seu general-comandante, não ocuparam as colinas ao sul do Meuse, preferindo manter-as do outro lado, numa posição de menor relevo. Engenheiros foram enviados para explodir as pontes vindas do sul. Porém, para a surpresa dos oficiais franceses, toda a pólvora do exército foi evacuada dias antes para outra cidade. Abandonando as colinas, os franceses deixaram de lado, talvez, a porção mais estratégica do campo. No mesmo dia 31, Moltke em pessoa subiu os morros do Bosque de la Marfée e ordenou que seus exércitos tomassem posição. A maior parte do Terceiro Exército viria pelo sul, via Marfée, e outra parte pelo noroeste, enquanto o Quarto Exército viria pelo nordeste e esticaria seu flanco até a fronteira belga, de forma a impedir quaisquer retiradas francesas. Desse modo, os alemães buscariam esmagar o exército francês contra si próprio e utilizar de sua artilharia de longo alcance para destruí-lo. Da colina às margens do Meuse, Moltke viu toda a força inimiga. Agora, nós os pegamos numa ratoeira. No caminho para Sedan, carroças e mais carroças abandonadas de suprimentos franceses, para o grande contentamento de milhares de prussianos famintos. Salsichas, queijo, pão, manteigas, vinhos e sardinhas. Para muitos, a última ceia. Antes mesmo do sol raiar, às 4 da manhã, os primeiros elementos do Terceiro Exército cruzaram o Meuse, em direção à pequena vila de Bazeilles. Aqui,
As melhores posições francesas provaram seu valor. A artilharia francesa abriu o dia em um fogo devastador contra os regimentos inimigos. De uma posição de vantagem na linha férrea, os atiradores franceses choveram sobre os batalhões bávaros e recuaram estrategicamente para Bazeilles, onde os alemães foram forçados a combater quarto a quarto. O ataque prussiano fora mal coordenado com os demais corpos de exército, muitos dos quais ainda estavam em marcha. O trovão dos canhões e o estalar dos rifles deixou os homens com os nervos à flor da pele. De repente, um homem saiu da formação na minha frente, subiu em um aterro do Mois e pulou na água. O barulho foi alto e logo a água encobriu. As bolhas se dissiparam, então nada. Ele nunca voltou. Os homens ficaram boquiabertos por um tempo. Eles estavam nauseados, por isso e pela pressão triturante nos nervos. Logo, mais elementos alemães atacaram o vilarejo de La Moncelle. Numa ação semelhante com a anterior, o combate é amargo e cada casa, quarto, sala e esquina são defendidos com unhas e dentes. Para alcançar os franceses, muitos batalhões prussianos passam por marchas de mais de 14 horas por dia, ao longo de vários dias, e muitas delas sem comida. A exaustão torna os ataques lentos e mal coordenados, mas até às 6 da manhã, a linha inteira francesa está ocupada com o inimigo. Ainda naquelas primeiras horas, MacMahon é atingido por um projétil de artilharia que mata seu cavalo e dilacera sua perna. O comando francês é passado para o general Auguste Ducrot. Embora os rifles franceses tenham provado-se grandemente superiores, o contrário é verdade para a artilharia. Os canhões Krupp alemães possuem alcance efetivo e precisão muito acima dos franceses e, ao subestimar isso, MacMahon colocara seu exército em um verdadeiro triturador humano. Apesar disso, a resistência francesa é potente e, a curta distância, sua artilharia possui melhor efetividade. A primeira vila, Bazeilles, só é tomada por completo ao meio-dia. Em La Moncelle, os homens passam a tomar qualquer tipo de esconderijo como refúgio do fogo de artilharia. O chão tremia e os projéteis passavam como ventos de tempestade. Os homens sentiam como na boca de um vulcão. Ao norte, batalhões saxões tentam tomar posições no bosque de La Garenne e em pequenas fazendas na região. Entrincheirados e escondidos em meio à densa floresta, os rifles franceses dilaceram a infantaria alemã. O sargento Oskar Becker estava lá. À esquerda e à direita, meus homens caíram. Eu vi meu melhor soldado ser morto por 3 tiros. Nosso coronel morreu na tempestade, atingido 2 vezes a mais de 200 metros. Eu me lembro de ter tentado me esconder nos sulcos de uma plantação de batatas e depois me rastejar em meio aos mortos e feridos, procurando cartuchos que eu jogava para os meus homens. Eu encontrei um pedaço de açúcar na mochila de um francês e o comi enquanto ouvia os assobios dos rifles. No começo da tarde, o fogo da artilharia prussiana se intensifica. Com o avanço da infantaria, os canhões alemães atingem seus próprios soldados. Homens caem com estilhaços em suas costas. Karl Leb, um oficial bávaro, toma seu cavalo e retorna para tentar fazer cessar o fogo de artilharia, encontrando lá um regimento de artilharia de Württemberg. Um dos artilheiros responde: Nós arrastamos esses malditos canhões por toda a França sem disparar um único tiro. Agora nós vamos atirar e ninguém vai nos impedir. Perto de 2 da tarde, posições ao norte e ao leste começavam a cair. Ducrot ordena um contra-ataque contra a ala oeste alemã. Para o espanto dos prussianos, centenas de cavaleiros surgem de Sedan em direção aos corpos ao oeste, armados com mais de 140 canhões e 2 divisões inteiras de infantaria. A cavalaria seria completamente dizimada, primeiro pela artilharia e, na sequência, pela infantaria. Oskar Becker, mais uma vez, lembrou: Havia corpos amontoados para todo o lado, mas nenhum deles parecia estar intacto. Eles estavam mutilados. Logo, eu vi um belíssimo par de botas de cavalaria caído no chão e os peguei. Ainda havia pernas e pés dentro. Logo a infantaria francesa começa a fugir em desespero.
Alguns jogam seus rifles no chão e correm em direção à fortaleza. Outros levantam os braços e correm para se render ao inimigo. As unidades fugindo causam confusão na já desorganizada guarnição francesa. Linhas de comunicação tornam-se incomunicáveis e o comando fica acéfalo. O fogo da artilharia é tão concentrado que, em ocasiões, 2 ou 3 baterias atingem os mesmos alvos de ângulos diferentes. Às 15 horas, a artilharia saxã começa a destruir as posições restantes em La Garenne, e o fogo dos canhões rasga pelas árvores, adicionando talhos de madeira aos estilhaços. A infantaria que a pega no aberto torna-se alvo imediatamente, e o triângulo francês torna-se cada vez menor. Em La Moncelle, o capitão bávaro para e vomita ao ver o estrago de sua própria artilharia. O inimigo tinha apenas a cabeça, o peito e um braço. A maior parte do restante fora explodida por um projétil que o atingiu diretamente. Mutilados, homens morrendo. A maioria vítimas da artilharia. Homens sem braços, pés, pernas. Muitos com crânios abertos, os cérebros vazando para fora. Os gritos eram horríveis, dos ferimentos terríveis ou da dor dos ferimentos dos rifles. Até o fim do dia, mais de 700 canhões prussianos já haviam neutralizado praticamente todos os 550 canhões de Mac-Mahon. E, por boa parte da tarde, estiveram completamente livres para disparar com os abrigados na cidade. Louis de Narcy, um oficial de um regimento argelino, estava lá. Os canhões fugiam de todos os lados. A terra estava lavrada, as árvores estilhaçadas. Das florestas saíam nuvens de fogo e fumaça, e um arco por todos os nossos arredores. A canhonada mais formidável que já existiu caiu sobre o semicírculo que nós seguramos em Sedan. Nunca tamanha quantidade de ferro fora disparada. Das 13 às 16 horas, mais de 600 canhões trovejaram sem descanso contra as nossas posições, de todos os pontos do horizonte. Naquela mesma tarde, Napoleão conferia com seus generais restantes. Alguns argumentam para que ele tentasse fugir para Paris ao cair da noite. Outros, que o imperador montasse em seu cavalo e liderasse um contra-ataque, e que morresse como mártir para garantir assim sua dignidade, a manutenção de sua dinastia e a precipitação da paz. Ele decide por uma terceira opção. Em La Marfé, um grupo dos mais especiais assistia à carnificina como em um camarote. O rei Wilhelm, seu filho Friedrich Wilhelm, Moltke, Bismarck, o príncipe Leopold, o príncipe Albert e diversos outros príncipes alemães, comandantes de tropas, membros da imprensa de toda a Europa e até mesmo observadores americanos. Perto das 16 horas, um único oficial francês, sob a bandeira branca, aproxima-se da colina com uma carta direcionada a Wilhelm I, que a entrega para seu filho lê-la em voz alta. Tendo falhado em morrer junto de minhas tropas, não há nada mais a ser feito além de colocar minha espada nas mãos de Sua Majestade. Silêncio toma conta do ambiente por alguns segundos. E então, todos celebram e congratulam o rei. Moltke dispensou a alegria e aconselhou Wilhelm a garantir o cessar-fogo. Bismarck ditou a resposta. Lamentamos as circunstâncias nas quais você se encontra. Aceitamos a rendição de Sua Majestade e apontamos o general Moltke para negociar a capitulação do exército que tão bravamente lutou sob suas ordens. Ato contínuo, uma garrafa de uísque foi oferecida aos presentes e, em pleno inglês, o chanceler brindou. Um viva para a unificação da Alemanha. Um observador austríaco presente em Sedan escreveu: A batalha foi um dos eventos mais impactantes da história. Um exército de 100 mil homens que lutou 20 campanhas vitoriosas em todos os cantos do mundo, colocou suas armas no chão, custando para a França o posto de potência mundial que ela havia conquistado ao longo dos anos
ao custo de milhares de seus filhos mortos em combate. Os mortos e feridos em Sedan cobrem toda a paisagem. Do lado alemão, 2.300 homens estão mortos e outros 6.000 estão feridos. Os franceses, por sua vez, contam 3.000 mortos e 14.000 feridos, sendo boa parte deles soldados mutilados pela feroz artilharia prussiana. Além disso, 105.000 homens são feitos prisioneiros, incluindo o próprio Napoleão III, e, com isso, todo o exército de Chalon estava desintegrado. Um dia antes, Bazaine havia tentado um último grande assalto para fora de Metz, que, por atrasos solicitados pelo próprio Marechal, perdeu a oportunidade de escapar do cerco. Essa atitude seria a base para suas acusações e julgamento como traidor da França após a guerra. Metz manteria seu cerco até o final do mês seguinte. Sem mais tentativas de assalto por Bazaine, os franceses entregariam suas armas no dia 27 de outubro. Em Paris, o desespero toma conta da cidade. No parlamento, os bonapartistas que restam não têm força para manter o regime. Ainda no dia 4 de setembro, a dinastia de Napoleão é removida do trono em favor de um governo de defesa nacional. E a Terceira República Francesa é proclamada. Moderados advogam por uma paz, mas quem tem a voz são os radicais, que clamam pelo que chamam de guerra máxima, uma manutenção do conflito que deveria sangrar os alemães a qualquer custo. Mesmo com seu imperador e principais exércitos capturados, Paris não seria uma tarefa fácil. A cidade, com 2 milhões de habitantes e uma guarnição de nada menos que 400.000 soldados e 1.300 canhões, era cercada por diversos fortes, redutos e baterias. Cada uma dessas baterias abastecida com mais de 450 munições, dispostas ao longo de um perímetro de 100 quilômetros. Nos primeiros dias da chegada do exército prussiano, a artilharia parisiense abriria fogo até mesmo contra patrulhas que se aventurassem próximo da cidade. O general comandante da Defesa Nacional, Jules Trochu, ordenara a completa destruição de estradas, pontes, canais, estradas de ferro na distância de até 80 quilômetros de Paris, vilas inteiras queimadas e plantações destruídas. Um oficial saxão lembrou em uma carta: Você não pode imaginar a destruição das vilas ao redor de Paris. Tudo demolido. Armários esmagados, camas levadas embora, os mais belos espelhos e móveis quebrados. Quem fez isso? Não os prussianos, nem os saxões, mas os próprios franceses. No dia 19 daquele setembro, após uma dura marcha pelas estradas lamacentas, sob chuvas, Moltke chega em Paris com seu terceiro e quarto exército. Cercar toda a cidade é uma tarefa impossível, o que obriga os prussianos a estabelecerem pontos estratégicos para bombardear a cidade e bloquear rotas de suprimento-chave. Mesmo após a queda de Metz, não haveria tropas o suficiente para um cerco completo da metrópole, ainda mais com novos exércitos sendo formados no interior. Apesar da pressão internacional, a guerra franco-prussiana se arrastaria por meses. Além de Paris, os prussianos seriam forçados em 3 outras campanhas, ao norte, ao leste e ao sul, além do cerco das últimas fortalezas ainda no oeste, como Belfort, cerco que teria início em novembro e perduraria até o fim da guerra. Se antes do cerco de Paris, barbáries começavam a surgir, especialmente contra a população civil, a crueldade aumentaria muito mais depois disso. Devido à falta de equipamentos, as milícias e novas forças francesas não possuíam os devidos uniformes de unidades regulares, e sendo assim, para muitos oficiais prussianos, eram reconhecidos como criminosos não sujeitos às leis da guerra. Homens eram mortos por possuírem armas, como rifles de caça, e vilas inteiras eram queimadas como retaliação por ações de guerrilha. Em outubro, novembro e dezembro, grandes batalhas ocorreram entre os recém-formados Exército do Loire e Exército do Norte, contra os prussianos em Orléans, Loigny e Cumier, além de outros confrontos menores. Embora quase todas sendo vitórias prussianas, contribuíram cada vez mais para uma desmoralização geral dos ocupantes alemães. A conclusão do conflito
viria apenas no começo do ano de 1871. As tentativas de negociação da paz na guerra entre França e a Confederação Alemã do Norte haviam começado ainda no dia 18 de setembro. Enquanto parlamentares defendiam sua guerra máxima, o governo provisório tentava tirar a França do conflito, mantendo sua integridade. Um soldado da Guarda Nacional em Paris comentou: Nós vimos Jules Favre circular pela cidade após suas conversas com Bismarck. Toda Paris ficou indignada. O governo pode contar que será energicamente apoiado se ele perseverar no caminho da guerra que está atualmente. A população de Paris, inflamada pelos radicais, clamava pela continuação da guerra. Para Bismarck, o governo francês não possuía nenhuma legalidade e, sendo assim, a paz era impossível de ser negociada com o Conselho Nacional. O chanceler utilizaria este recurso toda vez que as conversas de paz não caminhassem de acordo com o desejo prussiano, em especial considerando a vontade dos alemães de obterem as regiões da Alsácia e Lorena, duas províncias na fronteira cortadas pelo rio Moselle, que por si só funcionava como uma imensa barricada. Nas margens dele, os franceses construíram a imponente fortaleza de Metz, e ao sul, Belfort guardava a chave para a Borgonha. 200 anos antes, as regiões eram territórios alemães, mas foram tomados pela França na Paz de Westfália, que deu fim à Guerra dos 30 Anos, em 1648. Embora diplomatas franceses insistissem que a manutenção territorial da França, assim como o armamento do exército de Chalon, tornaria o povo francês menos hostil, Bismarck disparou: É um erro contar com a gratidão, especialmente a gratidão de uma nação. Pelos últimos 200 anos, a França declarou guerra contra a Prússia 30 vezes. E vocês declararão novamente. Para tanto, nós precisamos estar preparados com um escudo territorial entre vocês e nós. Bismarck estava certo. Atitudes alemãs durante a guerra tornariam a relação entre franceses e alemães intragáveis por décadas. Em Sedan, sem capacidade para transportar ou alojar quase 100 mil prisioneiros, os prussianos decidiram confiná-los em uma pequena península do Meuse, de pouco mais de 15 quilômetros quadrados. Ao ar livre, dormindo na grama, o cheiro de dezenas de milhares de homens confinados ao sol do verão é obsceno. Mais de 3.000 cavalos são mortos ao longo dos primeiros dias de prisão, suas carcaças podres atiradas ao rio. A imagem do exército tratado feito animais de abate seria contada e recontada por gerações de oficiais franceses. Jornais belgas e britânicos reportaram imensa brutalidade contra os civis em Sedan. Para punir os habitantes por defenderem-se, os bávaros e prussianos atearam fogo nos vilarejos. Mulheres e crianças queimaram dentro de seus porões e sótãos, onde se escondiam. Em Basel, um membro da Cruz Vermelha relatou: Eu vi, com meus próprios olhos, as ruínas dessa vila desafortunada. Lá, não há uma única casa de pé. O odor de carne humana queimada chega na garganta. Eu vi os resquícios carbonizados dos habitantes nas portas de suas próprias casas. Em Estrasburgo, o cerco alemão destrói boa parte da catedral da cidade, um símbolo da população da Alsácia. Um jovem protestante que durante o cerco serviu como bombeiro comentou: Aqueles que viveram aquelas horas horríveis, que, impotentes e de corações partidos, testemunharam a brutal profanação das obras-primas da arte cristã, tão queridas para cada nativo de Estrasburgo, nunca esquecerão e nunca perdoarão. Em particular, na Alsácia-Lorena, qualquer tipo de relação entre os nativos e alemães seriam irreconciliáveis, independentemente de quaisquer ligações históricas. Enquanto as negociações não andavam, Bismarck, agora em Versailles, trabalhava em assuntos alemães. A vitória em Sedan pavimentara o caminho para uma união germânica. Aliás, sua moderação com os estados alemães do sul foi recompensada. Se antes Bismarck se recusava a pressionar os estados a juntarem-se à federação, agora a oferta viria diretamente deles. Com exceção dos bávaros,
que se orgulhavam de sua independência. Com a Baviera, diversos privilégios e concessões foram negociadas, como a manutenção do controle do exército bávaro em tempos de paz e a participação em questões de política externa. Uma vez negociadas, Bismarck trabalhou com os demais príncipes na fabricação de um documento que proclamaria uma nova União Alemã. É claro, tal união só poderia ser cumprida se o pedido viesse dos príncipes. Caso contrário, os prussianos poderiam ser vistos como conquistadores. O documento, no fim, emanou do próprio Bismarck e, com a devida assinatura de todos os príncipes alemães, no dia 18 de janeiro de 1871, Wilhelm I era proclamado imperador alemão. O trabalho está feito. A união da Alemanha está completa, e com ela, um Kaiser e um Reich. O Império Alemão foi gestado durante e teve seu nascimento em meio à guerra, sangue e ferro. 10 dias depois, Paris finalmente cairia, após tentativas fracassadas de contra-ataque. Com o colapso do governo, crise política e de abastecimento, os franceses foram forçados a aceitar todos os termos alemães para a paz. O Tratado de Frankfurt, que trouxe fim à Guerra Franco-Prussiana, obrigaria a França a ceder a Alsácia e a Lorena, que juntas possuíam 3,5 milhões de habitantes, incluindo as cidades de Metz, Estrasburgo e Mulhouse. Além disso, pagar a indenização de 5 bilhões de francos em até 3 anos, ou o equivalente a 95 bilhões de dólares em 2025. Para garantir o pagamento, os alemães ocupariam militarmente a França até a devida quitação da dívida. E por fim, a França deveria reconhecer oficialmente o Império Alemão como uma nação soberana. Como resposta às negociações, ainda em março, revolucionários tomariam Paris e proclamariam uma comuna. A resposta viria de forma enérgica e sangrenta, levando à morte de mais de 20 mil revolucionários ainda em maio. Ao todo, a guerra custou à França 138.871 de seus soldados mortos, 137.626 feridos e outros 383.860 capturados ou desaparecidos, contra 28.306 mortos e 89.732 feridos alemães. Somado a isso, mais de 100 mil civis também foram vítimas fatais do conflito. O ano de 1871 deixara uma França humilhada, em profunda crise econômica e social e, acima de tudo, ressentida. Um novo sentimento fora introduzido nos corações e mentes de todos os franceses, o revanchismo, que seria meticulosamente cultivado por décadas atrás de décadas. Os resultados desse ressentimento, somados a profundas crises políticas, levariam a Europa e o mundo para um dos momentos mais destrutivos da história humana, com consequências sentidas até os dias atuais: a Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado por assistir a este documentário. Inscreva-se no canal para mais vídeos.